Itamar Gonçalves, ator. Então, é o seguinte, isso é uma coisa muito, que há muito tempo atrás, né? Eu me lembro que eu vim aqui, com certeza, antes dos 5 anos de idade. Ou seja, desde que eu lembro da minha existência, eu tenho uma ligação com o cinema. Eu vim aqui, se não me engano, por tratar de muitos anos, estamos falando de muitos anos atrás, se não me engano, o filme era com um ator mexicano, Joselito. Ele tocava, cantava, né, atuava, interpretava o cara. E eu lembro que eu vi com meu pai e com minha mãe. Não tinha mais do que 5 anos, com certeza. E minha mãe maravilhada, falava, mas que coisa bonita e tal. E eu falava, mãe, é o Mazílio que está passando, mãe. Mazílio era o projecionista. Ou seja, o projecionista passou a ser meu herói. Apesar de eu ser um aluno bem quietinho, um dos mais tímidos da classe, eu era o ator mais solicitado da minha escola. Eu não falava muito, não era muito no primário. Depois você vai crescer, vai para o ginásio, a coisa muda. Mas quando criança era bem quietinho, bem introvertido mesmo, e mesmo assim era o ator mais requisitado da minha escola. O cinema de Laú foi fundamental na vida dos pirinopolinos, né? O pessoal da minha idade, um pouco mais velho e até um pouco mais novo. Era a diversão do final de semana, a diversão que nós esperávamos a semana toda, né? Eu esperava, inclusive eu ficava molando o meu padrinho, o Ziquinho, né? Para me dar dinheiro para vir ao cinema nos finais de semana. Eu lembro que isso era muito pequenininho, porque eu completei 7 anos de idade na Rua do Bonfim, ou seja, na imediações da Ponte Pedra, onde fica a Secretaria de Turismo. Então, muito antes disso, quando eu morava na Rua do Rosário ainda, eu já vinha aqui no cinema. E, posteriormente, eu lembro de alguns filmes interessantes, como 7 Homens e um Destino, Os Cowboys, Teixeirinha, né? Enfim, era Django, Sartana, aqueles bang-bangs maravilhosos daquela época, né? Aquilo fazia a gente, nos deixava maluco. E contando os dias para que chegasse o final de semana para a gente vir assistir filme aqui no Cine Pirineus, no cinema de Laú. A minha história com o cinema começou mais ou menos por aí. E na parte de estar trabalhando no cinema, eu posso dizer que eu fui um menino que já carregava coisas para o João Bênio, para o Petrillo e para o Delpino. São os pioneiros aqui do cinema de ficção no nosso estado. O Delpino, o João Bênio e o Petrillo já foram para o plano superior, mas o Delpino continua ligado à cidade até hoje. Ele filmou naquele tempo, aqui em Pirinópolis, foi O Leão do Norte, foi o primeiro filme do Delpino aqui. Mas ele fez outros trabalhos com o João Bênio, e daí o João Bênio trouxe para cá, e daqui nunca mais saiu. Ele ficou anos pesquisando, né, e falando sobre o Santa Dica, e aqui, de certa forma, mantinha uma certa esperança nesse trabalho do cinema. Enquanto isso, íamos carregando coisas para os cineastas, falando que Pirinópolis era linda, que sua natureza é exuberante, arquitetura fantástica, que o povo aqui, todo mundo é artista. E o que não é mentira. Nós temos um teatro já do final do século XIX, e antes desse teatro já havia necessidade muito grande de termos um teatro aqui na região, e antes desse outro teatro mais antigo já fazíamos óperas na rua, ensinávamos peças em barracões e também na rua, por ocasião da Festa do Divino, quando, mesmo antes das cavalhadas, a peça teatral era o ponto alto da festa. Então, esse eu não vou lembrar, que eu te falei há muitos anos atrás, não me lembro, e parece que eu nunca nem soube o nome desse filme, era muito menino. Eu lembro que era um mexicano, ele cantava, né, a plateia ficava maluca, extasiada mesmo, e eu também fiquei com menos de 5 anos de idade, no máximo 5 anos de idade, e como eu disse, o projecionista passou a ser o meu herói, aquele negócio do cinema nunca mais saiu da minha vida. Bom, é o seguinte, para falar isso, eu tenho que começar de um outro ponto. Eu era um menino mais sistemático, vamos dizer assim, da escola. Era aquele menino que terminava a escola, eu ia para casa e como os meninos iam almoçar. Eu não, eu ia para casa, fazia todo o trabalho, toda a tarefa, né, que tinha que ser feita, estudava o que tinha que ser estudado e só depois eu almoçava, porque depois do almoço era outra coisa. A escola ficou na parte da manhã. Eu ia brincar, ia ler gibi, lia muito Disney, aquela coisa e tal. E brincar, era outra coisa. Só que quando eu acabava a minha escola, que eu ia saindo, que deparava com o set de filmagem de Simeão Boêmio, ali eu esquecia do mundo. Começava a ver o set de filmagem, ver aquela coisa ali,
Aí não ia embora mais. O cara que tinha que ir embora para fazer a tarefa antes de almoçar, para estudar antes de almoçar, para depois era outra coisa, já não ia embora mais e ficava ali extasiado vendo aquele filme. No Simão Boêmio eu devia ter 7 a 8 anos de idade. E posteriormente no Leão do Norte, em 73, 74, eu já passei a morar lá na casa de produção, no set de filmagem, aquela coisa. Dei muita sorte porque ele foi filmado em época de férias. Foi final do ano e início do ano. Naquele tempo as férias eram mais longas, né? 3 meses e tal. E o filme foi rodado no final de ano. Era muita chuva, né? Lembro na época ainda. E tinha um papel para o menino. Eu fui o primeiro menino a saber que tinha aquele papel. O primeiro menino da cidade a pedir aquele papel. A pedir o meu tio, a minha tia, que eram jovens na época e eram bastante enturmados com as pessoas do filme. E, enfim, eles queriam que eu fizesse, toda a equipe queria que eu fizesse, todo o elenco, era muito querido lá, fiz amizades lá que duram até hoje, graças a Deus. E acontece que na ocasião da filmagem, um pouco antes lá, o ator, que é daqui de Pirenópolis, o William Assunção, esse ator, ele ia fazer o personagem adulto. E ele levou o sobrinho lá, que era a cara dele, esse sobrinho, era uma coisa incrível, era a cara do William. Aí o produtor, dizem que ele não era muito de cinema, nada, era um cara que veio até, ele desapareceu do Rio, desapareceu do cinema, esse produtor do Leão. Porque o produtor era esse Alexandre do Rio de Janeiro e o coprodutor era o Petrilho, que entrava assim com a infraestrutura, aquela questão de estar aqui em Goiás já a pau, e era isso. Mas o dono mesmo do filme é esse Alexandre, não sei do que era do Rio de Janeiro. O filme é Leão do Norte, 73, 74. Bom, ele chegou lá e esse Alexandre já falou, o menino é esse, o menino é esse. E eu, como eu já fazia muita peça na escola, via filmes, novelas, eu falei, bom, é ele mesmo, tem que ser ele, porque ele é mais parecido com o cara, né? Então não fizeram teste, não nada, ia ser ele. Bom, enfim, aí quando foi na ocasião da... E nessa produção eu carregava caminhão de lenha para dentro, que cozinhava era no fogão, tinha cozinheiros aqui como a Jerusa, do André Martim, o Miso e outras pessoas que eu não me lembro o nome mais. E eu ia na rua para esse pessoal todo, para a equipe, para elenco. O Sandro, que levava cavalos para filmagem, levava aquele monte de cavalo, eu montava num e ia, levava comida para o set de filmagem, lanche, e servia refrigerante na hora do almoço. Bem, enfim, eu trabalhava muito lá no filme mesmo e queria fazer o papel, lógico, nunca menti para ninguém. Eu quero um papel, eu quero um personagem. Isso aí eu não minto, então nunca menti desde menino. Eu estou aqui para isso. Não assim que eu ia trabalhar para enganar, que não. É uma coisa, outra coisa. Bom, enfim, no dia da filmagem, eu vim até a cidade, foi feita essa cena, ela foi feita aqui na fazenda, na antiga fazenda do Dr. Simval de Carvalho. E o pessoal estava mandando set e tal, e eu vim para a cidade para buscar lanche para o set de filmagem com o pessoal. Quando eu cheguei, eles estavam fazendo a primeira cena. Já estava no final da primeira cena, que era pegava o menino da casa, o cangaceiro pegava o menino da casa e levava para a árvore onde estava amarrado o pai dele. O pai dele, quem fez foi um personagem aqui de Pirenópolis, uma personalidade, que foi prefeito, era o seu Nelito Jaime, e ele fez o pai do menino. Então ele estava amarrado e pegava o menino, levava da casa para a árvore para amarrar o menino. Aí ele estava, inclusive eu gostei muito da cena, ele fazia assim, sacudia mesmo aquele negócio, aquela loucura lá, e barrou o menino lá. Eu não vi o decorrer dessa cena, que eu estava aqui na cidade buscando coisas. Aí disseram que deu muito trabalho para fazer essa cena. O resultado eu achei muito bom, muito bacana. Aí que deu muito trabalho, pau, que negócio, aí encostou lá na árvore para fazer a cena, que era mais braba, que era o cangaceiro matava o pai dele, que era o coronel. E a reação que tinha era assim, era meio peculiar, porque não era o que os caras queriam. A cena ficou boa, eu vi o filme depois, muitas vezes, e eu achei ele super bem lá. Mas só que ele fazia muito assim um cowboy que estava vendo o pai dele ser morto, ou alguém ser morto. Ele falava assim, covarde, vou matá-lo. E o resultado da cena foi muito bacana, eu gostei muito. Bom, enfim, quando amarrava ele lá no tronco, eu falei da reação dele, que era assim, mais de um cowboy duro, pau assim, e que estava muito bacana, mas os caras não queriam aquilo, queriam... Era um faroeste? Não, era um filme de cangaceiro ambientado aqui em Goiás, chamado O Leão do Norte. Era um filme com muita bala, muita ação. E
E eles queriam a reação de um menino de 10 anos, tal, que estava vendo o pai sendo morto, né? E não tão frio assim e forte daquele jeito. Aí na primeira vez que falou, eu já saquei, porque como eu falei, eu via muitos filmes, eu fazia teatro na escola, muito teatro na verdade, graças a Deus, e eu saquei logo a primeira vez, mas eu sou muito tímido, pode não parecer, mas eu sou muito tímido, muito na minha e tal. E eu fiquei vendo aquilo lá. E eu fui vendo, que era meu colega de escola, o Sandro era meu colega de escola, um cara muito bacana, genial, que não queria ser ator, ele queria ser astronauta. Desculpe, Sandro, mas você era grande para a época, falar que queria ser astronauta, era coisa de vanguarda, falar que queria ser ator aqui em Pirenópolis. Tanto que meu apelido era o artista, aquilo me irritava demais. Porque a gente era diferente, nós estávamos um pouco à frente. Bom, enfim, aí eu saquei logo o que os caras queriam e ficava ali olhando, e eu fui vendo que ele foi ficando amarelo, ficando nervoso, muito nervoso. E eu tinha um ator chamado Cavalcante, ele gostava muito de ajudar a direção. O Cavalcante chegava, meu filho, sangue, sangue, fazia assim, sacudia ele, fazia aquelas coisas e tal, e ele foi ficando cada vez mais nervoso, e eu percebi aquilo. No que eu percebi aquilo, muitas vezes depois, né, muitas cenas de ensaios depois, não era para derrubá-lo, porque senão eu já parei logo no início, e jamais eu teria capacidade para isso, meu caráter não permite isso nunca, jamais. Aí, quando eu vi que ele estava ficando muito nervoso, eu falei, eu posso ajudar o cara, eu posso ajudar. Eu falei, Sandro, aqui, ó, eu fiz a cena para ele. Ixi, no que eu fiz a cena, graças a Deus, foi a primeira vez que eu arrebentei no cinema. A cena não foi filmada, né, porque ele foi escrito para fazer o menino, o personagem, mas eu, pela reação dos caras, eu arrebentei lá na cena e todo mundo ficou, é isso aí, meu filho, me apontar para ele mostrar, me falar, papapá. E acabou o que ele fez. Ficou bacana, não foi o que eles queriam, mas ficou muito bacana a cena. Então, essa foi a primeira vez que eu arrebentei numa cena no cinema, vamos dizer assim. Mas eu trabalhava no filme o tempo todo, como eu falei, e até hoje eu tenho amizades e colho frutos desse filme ainda. Na verdade, sim, nós gostamos de muitos filmes. Assim, ó, eu gostei muito do Pra Frente Brasil, na época, por um fato, porque no Brasil nós não sabíamos muito o que estava acontecendo. Quem estava articulando para a maioria das pessoas eram os heróis. E eu tinha que desconfiar que não era bem aquilo. Não era bem aquilo e tal, e quando eu vi aquela denúncia e tudo, que vi confirmando na tela o que estava acontecendo mesmo, o que tinha acontecido há pouco tempo atrás, e os nossos artistas, os nossos técnicos, diretores fazendo um trabalho maravilhoso daquele, aquilo me marcou muito. Não sei se foi nem pela qualidade artística, eu não me lembro bem, mas é porque o que aquele filme falava pra gente, aquilo lá me marcou demais. Eu vi que o cinema tem essa coisa, e todos os filmes que, quando era menino, por exemplo, que combatiam a injustiça e tal, aquilo lá sempre mexeu muito comigo. Eu sou meio assim que metido a justiceiro até hoje. Acho que influência de alguns filmes, inclusive desse. É o seguinte, aí nesse tempo era muito complicado, assim, o pessoal fala hoje é fácil, por isso que algumas pessoas, meu currículo não é assim uma grande coisa, mas as pessoas que sabem da época em que ele foi construído, e as pessoas parece que até admiram um pouco, porque era muito complicado. Eu fiquei o tempo ainda carregando, apoiando. Quando eu falo carregar, não é só carregar literalmente, mas também aquilo que eu falei, sempre tentando atrair para cá as produções, foi uma das coisas boas que o Pirenópolis tinha em relação ao cinema. E eu trabalhei depois, quando eu falei do Simeão Boêmio, eu não trabalhei lá, eu via todos os filmagens, perdia, que eu não vou contar isso de novo e tal. Agora no Leão do Norte, trabalhei muito no Leão do Norte. Inclusive, trabalhei lá com o João Beni nessa época. Ele fez participação de ator, nós trabalhamos juntos e eu fiz propaganda, né, o comercial com o João Beni e o Petríloco Documentário, o Delpino sempre visitando aqui a procura da Santa Dica, das histórias de Santa Dica. Eu sempre estava com esses caras, sempre, nunca, a vida toda. E agora o filme que eu acho que marcou muito, não só a mim, mas assim, deu oportunidade para o pessoal de Pirenópolis, deu oportunidade para o pessoal de Goiânia e também de Brasília, ou seja, aqui na região, e que marcou para mim que eu tive assim, muita responsabilidade naquele filme, muito peso. Tanto o personagem que não aparece tanto, mas eu filmo bastante, graças a Deus, uma experiência muito boa, a gente filma muito lá, mas assim, abriu para essa região e que foi muito importante porque a partir dele veio outros e outros filmes. Nós temos que lembrar que foi um filme chamado A República dos Anjos, a história de Santa Dica, de Carlos Delpino.
Porque esse filme, todos os goianos assim, da minha idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, vai se lembrar. E a gente está vivendo uma situação complicada em relação ao sonho de fazer cinema, né? E quando o Santa Dica chegou, ele abriu, acendeu esse sonho, abriu portas. Por que abriu portas? Porque o Delpino gostou muito do pessoal aqui de Pirenópolis, do trabalho do pessoal de Pirenópolis com o cinema. Então falou muito bem da cidade, das pessoas, né? A cidade como cenário, como pessoas que apoiam e pessoas com habilidade para fazer cinema. O que aconteceu? Muitos profissionais que vieram com ele para fazer o Santa Dica começaram olha, vai aparecer uma coisa para eles lá, ou em Goiânia, ou em Brasília, e Rio, São Paulo também. Aí você queria fazer em Pirenópolis, vamos para Pirenópolis, lá tem o Itamar, falava Itamar para o sotaque, o Itamar, por que falavam isso? É porque eu sempre ajudei com muita vontade, muita boa vontade, todo mundo que veio fazer cinema aqui, inclusive até projeção de cinema também. Então tem o Itamar, e contando história, não batendo papo, eu acho que tem muito a ver com o momento de Santa Dica e com o nosso empenho em apoiar as produções aí, essa efervescência que aconteceu. Na verdade, foi em 89 o Santa Dica e só veio rolar um longa aqui em Goiás, assim, ou para essas regiões, só em 95, que foi o filme chamado As Tranças de Maria. O Pedro Rovai chegou aqui em Pirenópolis me procurando e me falou: Itamar, você é famoso no Rio, rapaz. Quando a gente fala que vem para cá, todo mundo fala em você. E não é que é famoso no Rio, é porque naquele tempo não éramos tanto assim, envolvidos com o cinema. E quando falavam as pessoas de Goiás que eram envolvidas com o cinema, graças a Deus o meu nome saía lá. Então não é que estava famoso, nada tal. Ele veio, o Pedro Rovai, ia fazer o filme As Tranças de Maria, inspirado num poema homônimo da Cora Coralina, e que ia ser Goiás. Mas Pirenópolis e nós já tínhamos assim, um certo nome, que o Pedro falou: Itamar, mas disseram o filme tem que ser feito em Goiás. Concorda? Eu falei: concordo, mas vamos fazer alguma coisa aqui. Fazer o quê, rapaz? Ele é meio assim, era festa do Divino Espírito Santo, e eu falei para ele que o campo já era meio poluído, já tinha elementos modernos. O filme, embora seja meados do século XX, a história passa, é um filme de época. Então, fazer o quê? Porque eu falei: Pedro, é o seguinte, eu pego uns mascarados aí e levo para uma estrada, para um lugar aí onde não tem nenhuma poluição visual e tal, e a gente faz uma cena. O mascarado é muito bonito na tela, ele fotografa bem, ele causa um impacto assim, maluco na tela. Então faz isso, rapaz. Eu juntei os mascarados no dia da festa, acho que eu nem tenho pique para isso, mas pegamos na festa do Divino, pegar. Meus amigos, obrigado, vocês também são pernopolinos de valor. Aí nós pegamos esses caras, levamos para uma quebrada e ficamos, ao invés de estar festando, falar, filmando a tarde toda. E por que esse filme veio aí? Por causa do prestígio que Pirenópolis e as pessoas de Pirenópolis haviam alcançado no cinema. Então, o filme tem que ser Goiás, tinha que ser cidade de Goiás, Cora Coralina, tem todos os elementos também, é uma cidade maravilhosa também e tal. Mas ele, por essa história de Pirenópolis com o cinema, ele passou por aqui e falou: me disseram que se eu não filmasse em Pirenópolis, que levasse o Itamar para filmar comigo em Goiás. Foi que eu falei: concordo? Eu falei: concordo, mas daqui mesmo vamos fazer alguma coisa aqui em Pirenópolis. Bem, se eu estava no filme, se fosse um egoísta, não pensasse na minha cidade, vamos embora, estou no filme, é isso mesmo, Cora Coralina, vamos embora. Mas eu esforcei muito e você pode ver no filme As Tranças de Maria, que é um filme maravilhoso, premiadíssimo. Ele tem lá mascarado, o elemento folclórico que vamos encontrar lá, são os mascarados de Pirenópolis. Eu sempre fui maluco com o cinema. Esse não foi os contatos, né? O primeiro aqui e tal, como eu já disse. Agora, um ator que me influenciou muito, e eu não conheço até hoje, eu trabalhei, graças a Deus, com muitos atores, com grandes atores do nosso país, mas esse não. E a questão não foi nem o cinema, porque a televisão, a gente tinha muita televisão também, né? E foi o Tarcísio Meira, com o personagem João Coragem. O meu apelido de menino aqui em Pirenópolis era artista, porque fazia teatro na escola e não podia ver uma câmera de cinema, alguém de cinema que estava aqui, que eu estava lá em cima dos caras, ajudando, amolando, e vamos filmar aqui e tal. Aí, no caso do Tarcísio Meira, eu via Irmãos Coragem. E aí eu eu juntava meus irmãos e os amigos, e nós fazíamos um monte de cenas de Irmãos Coragem, onde eu produzia, dirigia e atuava. Eu atuava. Então, eu tinha apelido, aos vizinhos me chamavam também de João Coragem. O apelido principal era artista.
e logo em seguida vinha o João Coragem. Por isso, eu gostava muito do Tarcísio Meira e é por causa das novelas que nós vimos diariamente e inclusive, Irmãos Coragem, né? Irmãos Coragem que inspirava muito. Mas antes do que eu falei, antes do Tarcísio Meira, eu já era maluco com o cinema e via os Bang Bangs, né? John Wayne, todo o pessoal do Sete Homens e um Destino. Enfim, essas estrelas que foram nos mostradas nessa época de criança. 60, 70 e assim por diante. Não, como eu falei, é o seguinte, é uma vontade maluca e desde pequenininho já montava a novela lá, dirigia, atuava, produzia nas novelas que eu montava ali. E fazendo muito teatro na escola, todos os filmes que o menino vê nas filmagens, vendo os atores lá trabalhando, né? Aquilo era mágico para mim. Tal. E eu não fiz a escola, que é uma pena. A não ser assim, eu acho que, graças a Deus, sim, Deus já me deu a oportunidade de estar praticando bastante, porque eu atuei em teatro, em vídeo, em coisinha para TV, na novela, tal, ministério tal, e cinema. Então, eu estou nessa vantagem, nessa luta, em busca desse conhecimento. Eu acho que hoje, se eu tivesse estudado naquela época, seria muito interessante. Mas as coisas vieram assim, né? Porque eu casei novinho, aos 16 anos, na época que era para eu estar correndo atrás dessa carreira de ator. O Dari Reis, eu conheci aqui, em Pirenópolis, ele me disse, Tamar, você estuda o que der para estudar aqui, porque ator tem que estudar, e vai para o Rio que eu vou te ajudar. Vai para o Rio. Aí eu casei, graças a Deus, maravilhoso a minha vida, é maravilhosa e tal. E tive a oportunidade, assim, não estudei, mas eu passei praticamente que a vida toda fazendo isso que eu gosto muito, que era um sonho para mim, morando nessa cidade maravilhosa, né? Então, eu sou um homem de sorte também, graças a Deus. Eu vou falar, assim, que eu comecei a contar os que eu atuei, porque como atuar para mim, que é a grande magia, como meu grande sonho, deve ter em média entre curtas e longas, deve dar, não é gente, me perdoa, não é um currículo assim, mas como eu já disse, fazer essa carreira aqui em Pirenópolis, na época que eu fiz, não foi para qualquer um não, eu tive que ser muito batalhador também, eu tive que ser muito guerreiro. Mas então eu não fiz tantos filmes, mas em média uns 30 filmes entre curtas e longas. Tem participação em umas 2 minisséries e em umas 3 novelas da TV Globo, e programas de TV, institucionais, clipes, documentários, umas 10 peças de teatro, enfim. No final também não é pouca coisa não, trabalhamos até com uma quantia razoável. E se for levar em conta que isso foi feito aqui, aí já fica uma coisa até meio grandiosa. Bom, o Tronco nós ficamos sabendo, né, que o João estava procurando um lugar. Aí alguns amigos também já falaram de Pirenópolis, né, o Celção, o Mancha, o pessoal de Goiânia, e o pessoal de Brasília também e tal. E do Rio também, São Paulo, já havia falado de Pirenópolis para o João. E nós batalhamos seu telefone, conseguimos o telefone, começamos a ligar para o João, vem ver Pirenópolis, tal, aquele negócio, começamos a manter um contato ali. E o João veio, ele veio uns meses antes, né, claro, para o lugar, e nós demos todo o apoio, não necessário, mas o que podíamos fazer para ele aqui, nós fizemos. E foram vários meses nessa pré-produção, lugar da vila, material para a vila. É muito importante frisar, porque na época teve uma polêmica, em questão das filmagens serem feitas na região da Serra dos Pirineus, que ali é o menino dos olhos da população de Pirenópolis. Mas vale lembrar que o cinema é tão bacana, tão legal, que nesse tempo foi o tempo que o morro ficou mais vigiado, que foi mais preservada na questão da extração de plantas, de pedras e até mesmo de alguma madeira. Por quê? É porque eu falei, ó, o morro é assim, não pode mexer, aqui é tudo um lugar, os pirenópolinos de verdade mesmo amam esse lugar aqui e tem como um lugar sagrado, tal, não pode mexer, tal. O que aconteceu? Escolhemos um lugar que era um lugar de várzea, então não destruiu nada da natureza, era um lugar de várzea. Para não sermos hipócritas, uma ou outra canela-dema saiu ali, mas as árvores serviam de cenário, as pedras de fundo de cenário, não precisávamos daquilo ali. Então vamos fazer esse lugar aqui. Tinha um esquema de roubar a pedra caverna, essa pedra preta lá do morro. Aí o que eu falei, João, falei para toda a equipe, que não pode tirar uma pedra caverna, vamos usar muita coisa aqui, por incrível que pareça, não pode tirar nada disso aqui. E como que faz então? Tem um esquema de venda, um comércio que rola, natural. Tem um comércio aí que manda para fora tal, você compra desse pessoal.
Porque se tirar uma pedra aqui, acabou o filme. O filme se torna inviável na mesma hora, toda a população se joga, se volta contra a gente. Isso até que meio loucura, aquele tanto enjoo e tal, aí, mas começou a fazer assim. Aí algumas pessoas, não que querem ajudar, mas querem inflamar, querem mandar o filme embora, querem jogar veneno, começou a falar. Eu achei até uma falta de respeito, porque essa pessoa sabe que eu gosto de Pirenópolis 1 milhão de vezes mais do que ela e tal, mas falou. A sorte que a surpresa não foi tão grande que eu já via orientando toda a equipe. Mas foi até bom essa pessoa venenosa falar que o pessoal ficou mais esperto ainda com relação àquele lugar. Então o tronco foi interessante, foi pensando na beleza do lugar, dos empregos que podia dar para a região e tal, e na preservação local, porque aí sim, não teve roubo de pedra caverna nesses meses que estávamos lá. Ninguém está tirando catulé para comer, nem fruta, nem orquídea, nem nada. Então, foram os meses preservados, o lugar está lá, depois o pessoal arrancou as casas, sai tudo normal, que era madeira branca, ganhamos, a madeira também, o tronco foi ecologicamente correto. A madeira também foi nessa mesma coisa. Ganhamos madeiras de fazendeiros que já tinham licença, já estavam derrubados, tínhamos amigos que mexiam com motosserra, com essa coisa, então eles já tinha tudo mapeado. Fazenda derrubou, fazenda vai derrubar, mas aquela parte que é legalizada, que eles têm o direito, pela lei, porque Pirenópolis é muito visada essa questão do meio ambiente, graças a Deus. Então aqui não é assim chegar e vamos fazer um rancho aqui, cortar e fazer uma coisa, que não funciona isso. Tem que ser tudo nos moldes mesmo e tal. E foi bacana esse exemplo de preservação. O tronco foi importante demais para a cidade, porque pela geração de empregos maciços, eram centenas de empregos, diários, entre figurantes, atores aqui da região também, e pessoal que olhava animal, pessoal que ajudava o pessoal da cenografia, da produção, construção de casas e construção de cenários, bom, enfim, era muita gente trabalhando. O tronco foi muito importante também para todo o estado de Goiás e até para Brasília, como eu disse no Santa Dica, só que vem em época diferente. Já estava assim, Santa Dica, ficou lá e já estava vivendo de novo aquela tristeza, aquela vontade de filmar e tal, e o tronco veio novamente e reacendeu aquilo. E deu oportunidades maravilhosas para todos nós. Eu gosto muito do meu personagem do tronco porque ele representa a ambição dos soldados. Porque o filme, aquela guerra ali, ele é protagonizada pelos jagunços e pelos soldados. Os juízes, os chefes fazem, eles mesmos vão embora. Quem que vai para a guerra, quem fica ali, que protagoniza essa história são os jagunços e os soldados. E o meu personagem é o soldado Adonias, ele representa justamente isso, a ambição dos soldados e o que ele podia tirar de proveito dentro daquela história. Na hora que o personagem do Freitas, o Jonas, fala que se matar vai ganhar recompensa, que o governo tem muito medo desses coronéis e tal, ele começa a crescer o olho, a ver naquela guerra uma possibilidade de se dar bem, de ganhar dinheiro. Então ele se torna um soldado muito violento, é o mais matador no filme lá, mata todo mundo. Então ele é um personagem de destaque, eu gostei muito de fazer por isso, ele é destaque e ele simboliza isso, essa ambição e esse protagonismo, vamos dizer assim, dos soldados e dos jagunços nesse episódio que foi inspirado, nesse filme foi inspirado num fato real, numa história real. Todo mundo sabe que o fator econômico que mais cresce em Pirenópolis nos últimos anos é o turismo, é a questão do turismo. O cinema foi fundamental para que esse desenvolvimento turístico chegasse aqui à nossa cidade. Por quê? Queira ou não queira, o turismo depende de uma certa publicidade, de um certo barulho e de um certo glamour, vamos dizer assim. O cinema fez tudo isso. O cinema, ele nos traz uma divulgação duradoura e glamurosa. Quem não já viu um lugar lindo no filme, eu quero conhecer esse lugar, e fala, eu quero conhecer esse lugar. Isso é normal, isso é tranquilo. Geração de empregos na hora ali, como eu disse, tem filmes que geram aí centenas e talvez até milhares de empregos. Um filme. Oportunidade para os atores, oportunidade para os técnicos. Aqui nós temos pessoas que representam a cidade, já no cinema nacional, trabalhando em várias cidades do país. Nós temos aqui maquinistas, eletricistas, platô, produtor, cenógrafos, figurinistas, pessoal artesão para confecção de qualquer tipo de coisa de época, tal, que hoje já não tem
tanta coisa mais assim, temos que fazer uma peça de época que tem artista para todo jeito. Então, Pirenópolis ganhou muito com o cinema. E é só lembrar que qual a cidade que nos últimos anos, proporcionalmente, mais cresceu turisticamente falando? Foi Pirenópolis. E eu afirmo com toda certeza que eu trabalho nessa área há muitos anos também, na área da Secretaria de Cultura e Turismo. Então, eu afirmo com toda certeza, o cinema foi o principal fator de desenvolvimento do turismo aqui em Pirenópolis. Porque quando está filmando, aquela equipe, o elenco aí, na cidade e tal, vem pessoas do país todo para ver isso. E eu falo porque eu sou muito procurado. O pessoal, quem pode falar do filme aí, quem pode falar dessa novela aí e tal? Todo mundo fala, Itamar, é referência da cidade, porque nós sempre recebemos muito bem as pessoas, então qualquer um, não é só pessoas importantes não. Todo mundo é importante, mas fala assim, importante na questão do cinema ou da economia. Para o turista comum também quer saber do cinema, então nos procura. Então eu vi o quanto Pirenópolis foi procurada depois dessa efervescência do cinema aqui na região, pelo cinema. Então o cinema foi importantíssimo para o turismo, para a divulgação, como eu falei, duradoura e glamurosa que o cinema traz. Uma coisa que é muito bom, tem que fazer isso, é uma publicidade mais seca, mais fria. E outra coisa é a publicidade feita através do cinema, da teledramaturgia. Que todo mundo sabe, isso mexe com as pessoas mesmo, tal, não adianta, não é só nós que gostamos de cinema que sentimos isso não. Todo mundo, o cinema mexe com as pessoas. E é isso, então, para o turismo, para o comércio, para o turismo, para a valorização da nossa cultura, né? Como eu falei, dando oportunidades para artistas plásticos, para os atores, para produtores, para tudo aquilo que eu falei. O cinema foi fundamental, economicamente falando, e turisticamente falando, economicamente também, mas vamos falar economicamente e turisticamente falando. Da Enxada, também o Iberê é inspirado no conto do Bernardo Ellis. Seria mais interessante não, as coisas levavam a filmar em Corumbá. O próprio Iberê já disse isso, Corumbá, o centro histórico lá já não está tão preservado quanto o nosso, cheio de influências modernas e construções e outros elementos. E essa tradição de Pirenópolis já com o cinema, Pirenópolis é mais fácil, Pirenópolis as pessoas gostam, Pirenópolis tem muito artista, esse negócio, fez com que o Iberê viesse para cá. E nós também, como sempre, agarramos o projeto do Iberê e apoiamos, vestimos a camisa mesmo, apoiamos, ficamos alguns meses aqui antes das filmagens, né, para tentar trazer a coisa para cá, inclusive assim, dando total apoio mesmo, fazendo o que podia para que o filme rodasse aqui. Foi um filme muito bacana, A Enxada, porque ele também usou muita gente daqui, então tem oportunidade no elenco, na equipe técnica. O nosso folclore estava lá, os cantadores, como sempre, os pintores, escultores, etc. E Pirenópolis mostrou com isso que é bom preservar a sua arquitetura, tá vendo? É bom preservar o que nós temos de bom, porque isso nos traz divisa e nos traz prestígio cultural também. O prestígio cultural, que é já ter as coisas aí, e o cinema vir nos prestigiar porque nós estamos preservando o que de bom temos. Então, eu acho A Enxada maravilhoso, ele é um filme que envolve muito sentimento, as pessoas aqui adoram esse filme. Aliás, eles gostam porque graças a Deus, foram feitos bons filmes aqui em Pirenópolis, né? E O Abrir Segredo era assim também, ele é do Altran Dourado, e a princípio eles queriam fazer em Minas, que ele é um autor mineiro e tal, queria fazer em Minas, mas e o João Batista, que já tinha essa amizade, esse movimento conosco, que falou para a Suzana de Pirenópolis, vamos fazer Pirenópolis lá, vamos procurar o Itamar lá e vamos fazer o filme. E ele me procurou, o João falou assim, Itamar, eu estou querendo trazer a Suzana para cá. Como que está a prefeitura aí, como é que está as coisas? E era um momento que estava muito difícil, a prefeitura estava com o pagamento atrasado e tal, e eu, como sempre, eu não sou de mentir, eu sou de falar a verdade, falei, e o João vi que ele teve uma reação meio ruim, eu falei assim, João, mas nós não fizemos o tronco aí, vamos fazer isso também, porque em questão de produção, né, em termos de produção, Um Abrir Segredo seria bem mais fácil do que o tronco, porque o tronco era muita coisa, locação diferente, centenas de figurantes, de animais, e armas, e carro de boi, aquele monte de coisa. Então, Um Abrir Segredo era mais fácil. Então, se a crise estava ruim, mas o filme dava para a gente fazer aqui. Falei, não fizemos o tronco? Vamos fazer isso aí também. Ele animou, aí uma semana, pouco depois, a Suzana Amaral estava aí,
E foi interessante isso, porque o João vai lembrar disso, meu grande amigo, meu ídolo. Eu agradeço, João, se você estiver assistindo e tal, tudo que você fez. O João apresentou a Suzana Amaral, né? Tamar, Suzana e Tamar. Eu conheço Tamar, eu conheço, ela me conhecia. Nós tínhamos feito um curta-metragem em Brasília, aqueles cursos que vêm pelo Polo de Cinema, pelo FAT e tal, que eles patrocinam os estudantes de cinema lá para os que têm os melhores projetos a fazerem o seu filme. E eu fui fazer o protagonista de um filme e ela era professora de direção, né, da turma, inclusive do meu diretor lá nessa época, e nós conhecemos lá. Ela gostou do meu trabalho e me deu um personagem muito interessante no filme chamado Gumercino. Ela é muito difícil, tá? Não sei porquê, às vezes eu falo uma coisa, ela começou meio grilar comigo no processo ali, mas aí a Neuza Borges falou assim, pô, a Neuza Borges falou, não estou falando que eu sou isso não, você é danada, hein? Você pegou o que ela queria imediatamente, porque ela já foi num dia, ela não gostou muito, e eu já fui no outro dia, levei o que ela queria. E a Neuza Borges até falou isso, você é danado, você sacou o que ela queria e já trouxe, ela falou isso. E graças a Deus, não é porque eu fiz isso aqui não, era para eu filmar 6 dias, eu filmei 19 dias, né? Claro que não é o dia todo filmando, vestiu a roupa uma cena, outro dia que filmava o dia todo e tal, mas graças a Deus meu personagem rendeu muito, eu ia filmar 6 dias, ficava filmando 19 dias e tal. E foi uma honra, né, trabalhar com a Suzana Amaral, e também com o Iberê, pelo elenco também, pelo Iberê e pelo elenco também, que tinha no Célia Santos, o Stepan e grandes atores aqui do estado de Goiás. E mesmo forma a Suzana Amaral, que era um elenco menor, mas que tinha lá Eliane Jardine, Neuza Borges, né, o Cacá Amaral, muita gente boa de Goiás. E a Sabrina Greve, que estava despontando no teatro, e já era muito premiada no teatro e hoje é premiada no cinema também. Bom, eu quero agradecer, né, e parabenizar as pessoas envolvidas nesses projetos, nesses editais e nesses festivais que estão acontecendo por aí. É muito importante para nós, os profissionais de cinema aqui do estado de Goiás. E, no mesmo tempo, eu quero fazer até um apelo e uma cobrança pequenininha, mas, de certa forma, é uma cobrança. Me desculpe quem não gostar, não estou querendo atingir ninguém, muito pelo contrário, ninguém, com certeza, quis mais do que eu que filmassem aqui em Goiás, que filmassem em Pirenópolis. Isso é um sonho desde menino. Era 5 anos de idade, 6, 7, é uma coisa que já vem, eu nem sei quanto que vem. Então, tudo que eu falar é para o nosso bem, não para denegrir a imagem de ninguém, porque eu sei que todo mundo tem seus motivos, e os seus motivos, e também tem a hora, o momento, aquela coisa. Mas essas pessoas que estão mais enturmadas com os editais, os novos cineastas, vou dar fazer uma observação. Usem, assim, mesclem o trabalho de vocês com os jovens que estão vindo para dar oportunidade. Eu sempre lutei por isso. Diretores de cinema do Rio de Janeiro sabem, uma hora podemos falar que ele não vai perder todo o tempo falando isso aqui. Eu já falei muito com eles, muito mesmo, a questão de dar oportunidade para os nossos artistas, para os nossos técnicos. Por isso que eu defendo o cinema e sei que eu tenho muita coisa boa para mostrar que o cinema fez aqui no estado de Goiás e que fez em Pirenópolis. Então a sugestão é que mesclem com pessoas novas, mas usem os experientes do nosso estado, e às vezes até não só experientes, tem pessoas que têm nome também, mas como não está na grande mídia, não está na TV, no horário nobre, todo dia ali, numa obra massacrante, né? Então bacana, duradoura como é a novela, então as pessoas não dão valor nas pessoas boas que temos aqui. E às vezes uns dão, acham uma pessoa muito boa, mas não sei por que motivo, deixa para essas pessoas, tipo assim que não há vontade de criar novos grupinhos, isso é uma idiotice tamanha. Temos que criar um grande grupo de cinema, todo mundo amigo, o Anjo é bacana, o Jarra é bacana, o Celso, a Úrsula, e enfim, todo mundo é bom, os novos que estão vindo agora, tem muitos geniais e que vão com a experiência, vão aprendendo cada vez mais. Então, mestre, porque é bom para o projeto de vocês também, no sentido de sair uma coisa com peso, que às vezes esse pessoal experiente dá essa segurança para a gente. E também alguns têm até nome, hein? Vocês não estão sabendo, tem gente que tem nome, que até nisso pode ajudar o projeto de vocês. Enfim, o recado é que vamos nos unir mais. Nós lutamos lá, fomos desbravadores. Algumas pessoas hoje vêm, ganham alguns prêmios, um negócio assim,
e esquece essas pessoas. Não falo por mim não, porque Deus me dá uma força que a hora que não aguento mais eu saio atrás e tal, mas tem pessoas que não têm esse tipo de atitude e que acabam sendo prejudicadas no momento em que poderia ser uma grande colheita, né? Uma grande colheita, já que nós partimos naquele momento onde não tinha... Quando eu falava que eu queria ser ator aqui, para cinema, era motivo de gozação, tanto é que eu falava, o artista, eu sofri bullying, eu era totalmente maluco com isso. E eu brigava, porque eu era um menino de paz, que nunca matei um passarinho, uma barata, nada, não gostava de brigar. Bem, eu gostava de ler, de fazer as novelinhas, os filmes lá e tal. Esse era o meu negócio. Mas sempre estava brigando, sendo na mão com alguém, jogando pedra em alguém, porque chamava de artista. E eu falava, mas não é um artista nada, né? Se fosse, hoje tudo bem, já fez alguma coisinha. Mas artista, né? Aquilo era uma gozação e aquilo para pessoa tímida, como eu era, e sistemático, não mexia com ninguém. Aquilo era de matar, sabe? Mas graças a Deus que eu estou aqui. E eu até agradeço aos meus colegas de escola. Os dois últimos, na verdade. Né? Na verdade, tem os dois últimos filmes, dois curtas-metragens. O Dia em que a Onça não Bebeu Água, do Celso Martins. E um filme muito falado, né? Inclusive muito premiado já, o filme Nódoas, do Ângelo de Lima. Esse filme ele é fantástico, maravilhoso. É um filme que deu oportunidade de mostrar um pouco o trabalho ali, mas cobrando assim uma coisa que já aconteceu para que não aconteça nunca mais. E tem um curta super interessante, que é um dos meus últimos trabalhos agora, né? Que esse filme eu tenho até um lugar especial no nosso coração. Porque ele trata de um tema que eu sempre abominei, sempre odiei, essa coisa que é a ditadura, a opressão, a tortura, a covardia, né? E nesse filme dá para você mostrar um pouco da nossa revolta, ou seja, a revolta do povo com relação a essas questões. Ele é um filme que mostra, né, o torturador depois daquele auge da tortura, onde tinha todo prestígio, todo apoio, já está vivendo um sofrimento onde ele reflete sobre esses problemas. Muita gente fala a importância desse filme, porque ele talvez seja o único, um dos poucos que abordam a questão do torturador, não do torturado, né, como sempre fazem. Mas, enfim, esse mostra a questão do torturador, mas mostra também a questão do torturado e do momento delicado da nossa história, e que nós devemos ver este filme e outros trabalhos que dizem respeito a isso, porque tem pessoas que chegam a um absurdo de falar que não teve ditadura. É um absurdo, pessoas inteligentes, instruídas, né? Não teve ditadura, era maravilhoso, tira foto do pessoal na praia dos anos 70 e mostra, não sei o quê. Era maravilhoso porque ninguém nem sabia o que acontecia, ninguém nem sabia, né? Vale lembrar isso, que hoje acontece uma coisa, as pessoas ficam sabendo, mas naquele tempo, em 60 e pouco, 70 e pouco, 80, ninguém sabia o que está acontecendo. Para a maioria das pessoas, os autores dessa barbárie, os nossos chefes, os nossos políticos, eram as pessoas boas, eram os nossos heróis que fazem isso com o seu povo, hein? Puxa vida, então o Nódoas é isso, ele é um filme que eu gosto muito, como eu falei que eu gosto muito também do Pra Frente Brasil. Eu já falei isso no jornal há 20 anos atrás, já não é agora do Pra Frente Brasil. Porque essas coisas mostram muito essa função que o cinema tem de abrir a cabeça das pessoas, de conscientizar as pessoas, de mostrar as coisas horríveis para que você se toque e nunca mais queira aquilo. Isso é fundamental, é muito importante, é uma coisa assim que eleva o cinema mesmo, que deixa o cinema uma coisa elevada, alta, merecedora de todo o nosso respeito, de toda a nossa garra mesmo para fazer essa coisa linda que é o cinema. Então, Nódoas foi um filme especial, com a direção primorosa do Ângelo Lima, né? Inclusive foi premiado como melhor diretor. E o filme, no primeiro festival, já levou 12 a 13 prêmios. E graças a Deus eu também levei o prêmio de melhor ator coadjuvante do filme. É uma honra para mim, uma alegria muito grande. Então, O Dia que a Onça não Bebeu Água, o filme do nosso amigo Celso Martins, que é um grande cineasta, um cara que faz tudo do cinema e está dirigindo super bem agora, inclusive com filmes premiados também, com a sua direção.
O Dia que a Onça Não Bebeu Água mostra uma caçada covarde de onça. É um filme onde as pessoas sentem pena da onça. É um filme que mostra assim, a invasão das monoculturas, né, no cerrado, pelas matas ciliares e tal, destruindo o habitat desse animal tão importante para o nosso ecossistema. E é um filme que é isso, você fica torcendo para a onça o tempo todo, né? Uma caçada de onça, você torce para a onça e acaba tendo muita pena da onça com o desfecho da história. E isso também serve para conscientizar as pessoas, para tirar aquela coisa boa que tem no coração ali. O cinema até faz isso com a gente, né? Dá vontade de você, dá vontade de justiça, dá vontade de fazer com que as coisas sejam melhores e tal. O cinema tem isso, pelo menos causa esse efeito em mim, uma coisa assim, causa de forma muito relevante, muito contundente, na verdade. Então, o Celso Martins tem esse filme maravilhoso que está saindo agora, que é O Dia em que a Onça Não Bebeu Água. E tem também um documentário muito premiado, chamado Babilônia, que nós fizemos também, que conta a história dessa fazenda importante para a região, chamada Babilônia, que era o antigo engenho de São Joaquim, e que é um marco na transição aqui da nossa economia para a agricultura e o comércio. E é onde Pirenópolis se tornou, assim, pelo menos nas questões culturais, no que ela é hoje. Temos registro das primeiras festas, das primeiras bandas, das primeiras orquestras, tudo nessa época. Então, é o primeiro jornal impresso do Centro-Oeste e tal. Isso é muito importante e muito bem feito pelo nosso amigo Celso Martins. O dia que a onça não bebeu água, é como eu falei, você sente pena da onça que é a verdadeira vítima disso tudo aí. Cinema, para mim, assim, é o que eu sonhei em fazer desde menino. É uma coisa surreal mesmo, é uma coisa de sonho, é uma coisa real também, é uma coisa suave e bruta ao mesmo tempo. Bruta porque a luta exige que seja bruta às vezes. E, enfim, é o meu sonho de vida. Eu desde menino eu sou, como eu falei, de uma forma homeopática, desde menino eu consumo cinema, eu convivo com o cinema. Para mim é isso, é vida, cinema é vida.